Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira para mais um programa Conexão Campo-Cidade. O programa que tem como propósito maior unir o público urbano e o público rural com uma única causa: fazer com que a gente ganhe competitividade e ajude o Brasil a ser um país melhor na sua economia e ser um país melhor para a gente viver. Antes de começar o programa, aqui ao lado do Roberto Rodrigues, do Tejon, do Antônio da Luz e da Letícia, nós estávamos conversando sobre vários assuntos e eu coloquei um assunto aqui interessante que não está muito na pauta do agro, mas está na pauta da felicidade. E eu estava lendo esse final de semana um estudo de uma enfermeira que atendeu mais de 5.000 pessoas ao longo da vida no leito de morte. E ela estava dizendo que o que as pessoas mais falam quando estão morrendo é que gostaria de ter trabalhado um pouco menos, divertido mais, viajado mais, estar mais perto da família, conviver mais com os amigos queridos. Aí eu pergunto para vocês, por que a gente não faz isso naturalmente quando a gente tem saúde, tem felicidade e tem alegria? O Marcelo, você me permite? Sim. Eu vou te contar. Eu sou formado na turma de 65 na Luiz de Queiroz, em Piracicaba. E há 40 anos, mais de 40 anos, eu mantenho uma correspondência com meus colegas de turma, todos já passados 80 anos, permanente. Cada 4 meses faço uma circular há 40 anos, para todos os meus colegas. De modo que, contando notícias de cada um. Isso produziu uma interessante reação em cadeia, porque como todos sabem que eu vou mandar notícias sobre todos, cada um me manda uma notícia. Olha, meu filho virou juiz de direito, minha mulher morreu, minha mãe, não sei o quê. Então eu acabo repetindo, replicando a notícia para todo mundo da turma. Hoje, nós éramos 116, hoje somos só 68, já, uma boa parte já foi embora. Mas você sabe que isso aí gerou uma união muito grande na turma, Marcelo, e Piracicaba comemora todo ano os seus quinquênios, né? Uhum. Sabe que a minha turma é uma das que mais comparece, que vai todo ano, a turma vai todo ano. Não é todo mundo que vai, mas todo ano tem 20, 30 colegas, todo ano, se reunindo e participando desse processo. E essa coisa do acompanhamento enfim, da infelicidade, também a gente faz isso, né? Tem um colega doente, todo mundo, eu passo a notícia, todo mundo apoia com mensagem e tal. E há uma união interessante em torno dessa turma, que é chamada a Turma de Ouro da Exalc, né? Então, eu acho que essa coisa é interessante. Bacana, é interessante. Bacana. Letícia, você quer comentar alguma coisa? Marcelo, que foi uma enfermeira, né, que você ouviu, não sei se pode ter sido essa médica, psicóloga, que chama Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela trata doentes também na fase terminal e com diversas mensagens de como a gente deve viver nossos últimos anos. E no Netflix também tem um documentário, né, como viver até os 100, os segredos das zonas azuis. E os amigos que você trouxe aí estão entre as 5 coisas que se deve fazer lá, além de exercício, comer bem e estar próximo da natureza. E numa discussão aqui de conselho na semana passada, a gente está falando, né, por que o agro tem investido conosco aqui na De Olho no Material Escolar tão grandemente na educação. E um deles trouxe essa visão, né, porque o agro ele está perto o agro é família, o agro é essa convivência, além de resiliência, é valores, é perenidade, traz valores muito caros para a sociedade de hoje em dia, né? Então, nós aqui, e também os nossos ouvintes aqui, temos o privilégio de estar dentro de um setor que traz esses conceitos bons
que ocasiona também na longevidade aí. Então, tem coisas ligadas ao agronegócio, valores ligados ao agronegócio, que outros setores muitas vezes perdem a percepção mesmo do ser humano, do que é importante, como funciona a natureza. Então, somos privilegiados. Tejon? Olha, a tua provocação é muito importante, Roberto, Marcelo, amigo Roberto, Letícia, Antônio, porque se nós perdermos o foco dessa possibilidade do amor, da amizade, a gente vai entrando na pior das coisas, que é a polarização e a raiva que pode acontecer. Então, esta coisa de amigos, opiniões podem ser diferentes, mas esse respeito. E eu gostaria até que nós pudéssemos aqui, no final, se for possível, a música maravilhosa do Renato Teixeira, que é amizade sincera, é um santo remédio, um abrigo seguro, é natural da amizade, o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua, uma das músicas mais espetaculares. Eu acho que podemos reunir numa mensagem bonita neste programa e para o país. O país está precisando muito, muito disso. E tem uma amiga para essas coisas do quarteto do MPB4 também, amigo para essas coisas. É boa também. E eu acredito que o nosso programa aqui é uma prática de estar com amigos, né? Porque para nós todos aqui, segunda-feira, 5 da tarde, é sempre uma oportunidade da gente se divertir, fazer o que gosta, encontrar as pessoas queridas. Sua visão, Antônio? Bom, muito boa tarde, Marcelo, ministro Roberto, Tejon, Letícia, que bom estar com vocês, é sempre ótimo estar aqui rodeado desses amigos queridos que me ensinam muito e que me dão uma oportunidade imensa de ter esse convívio toda segunda-feira. Sabe, Marcelo, eu acredito muito, eu levo a amizade muito a sério. Eu não sei o que eu vou pensar lá no meu leito de morte, eu espero que esteja bem longe, né? E me dê tempo de pensar quando chegar mais próximo. Mas algumas certezas eu já tenho, e uma delas é a amizade. E eu levo a amizade muito a sério. Sabe que, graças a Deus, os maiores patrimônios que eu tenho, assim como a minha família, são os meus amigos. Os meus amigos que foram meu colega lá no jardim da infância, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, meus amigos que a gente começou a descobrir a vida juntos, começamos a jogar bola, a namorar, a fazer festas, enfim. E coisa boa é a gente hoje, cada um com a sua família, nós podermos reunir as famílias toda vez que pode. Isso eu não tenho dúvida que vai acrescentando alguns anos de vida para a gente. Eu não tenho dúvida que reunir com as pessoas que a gente gosta, com os amigos que a gente faz e levar a sério as amizades, acrescenta anos de vida. Essas pessoas que chegam aos 100 anos e atribuem aos amigos não é por acaso. É que seguramente esses amigos foram empurrando essa pessoa para frente, e o amor que a gente sente e que recebe de volta daquelas pessoas que são importantes para nós e que não são da nossa família, são as pessoas que nós escolhemos para caminhar junto com a gente, a caminhada, eu não tenho dúvida que vão tornando a vida de todos nós mais longevas, e mesmo que eventualmente por algum motivo ela encurte, eu não tenho dúvida que ela é feliz por conta das pessoas que a gente conquista para caminhar junto com a gente. Bom, depois desse papo cabeça bacana aqui para iniciar o programa, vamos falar agora do Plano Safra que está vindo aí, que amanhã vai ser divulgado para a agricultura familiar e na quarta para a atividade empresarial da agricultura. Como é que vocês estão sentindo aí esse potencial novo Plano Safra? Vai vir taxas de juros competitivas, parece que a parte de seguro está tendo algumas dificuldades para viabilizar uma relevância maior para o seguro agrícola. Já estão falando numa verba recorde, acima de 500 bilhões. E como é que vocês, colegas de bancada, estão sentindo esse momento?
Marcelo, se você me permite aqui, no mesmo ano passado, né, na mesma época do ano passado, a gente tinha uma taxa de Selic de 13,75 e agora nós temos uma taxa de 10,5. Então, deve haver um corte nos juros do Plano Safra, a gente espera. Na necessidade de se olhar para o seguro com cautela é importante, dado aos eventos climáticos que a gente está tendo, e aguardamos aí esse anúncio do Plano Safra. Mas a gente tem também as declarações na semana passada do presidente Lula, trazendo que a parte mais rica do Brasil tomou conta do orçamento, porque tem muita isenção. Então, que ele vai tirar os benefícios fiscais desses e repassar para os mais necessitados, né, de acordo com as palavras do próprio presidente. Então, o Estadão trouxe um ranking de renúncia fiscal do governo, que chega a 500 bilhões, e a agricultura e a agroindústria é o segundo colocado aqui, com uma fatia de 11%. E eu ouvi uma entrevista bastante importante do Antônio da Luz, nosso querido economista aqui. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Antônio, em relação a essa isenção fiscal, subsídios ou não, o que o agro devolve para a economia, porque eu acho que tudo isso aqui tem que estar inserido, ele é um pilar estratégico para todo o país, produz comida, e muitas vezes esses benefícios aqui, eles são, na hora que a gente vê, né, onde entra o agro, gera emprego, o IDH das cidades crescem, a renda e, subsequentemente, também os impostos. Então, como é que a gente vai lidar com essas duas questões aí, com os anúncios também do presidente? Bom, Letícia, eu começaria então dizendo o seguinte, as contas que a Receita faz, elas são potenciais. Por exemplo, olha, eu estou abrindo mão aqui de 50 bi. Tudo bem, tu está pressupondo que se tu cobrasse esses impostos, nós venderíamos as mesmas quantidades, que é um pressuposto equivocado, porque os preços ficam mais altos. Não vai vender tudo. Se eu colocar impostos sobre as nossas exportações, seguramente nós vamos diminuir barbaramente as nossas exportações. E ao diminuir as nossas exportações, nós vamos deixar de trazer dólares de fora para dentro da nossa economia, gerando agroindústria aqui, gerando transportes aqui, gerando agricultura aqui, vamos gerar em outros lugares. O dólar sobe, os alimentos vão ficar mais caros, vai gerar inflação, né, Antônio? Mas segue aí. Aí eu pergunto, será que são 50 bilhões que o governo está abrindo mão? Quanto que ele está ganhando por abrir mão desses 50 bi? Essa é a pergunta. Porque é uma visão semelhante ao do investimento. A gente investe querendo buscar algo mais. Então, o primeiro ponto é que isso é um pressuposto absolutamente equivocado, achar que no momento que nós temos uma carga tributária que é reduzida, o governo arrecadaria tudo aquilo que ele se propõe caso não tivesse. Então, isso começa por aí. Em segundo lugar, nós temos que entender que concorremos com países que subsidiam a produção. É muito diferente de você ter uma tributação menor do que você ter subsídio. Subsídio é o subsídio na veia, aquele dinheiro que cai na conta, que permite que o nosso concorrente venda mais barato. Isto é uma realidade completamente diferente da que nós estamos acostumados. Então, essas isenções fiscais, elas não são para o produtor, elas são primeiro para o governo conseguir arrecadar mais impostos com mais produção, para que a nossa economia seja mais rica, mais desenvolvida. Segundo lugar, se ele colocar esse valor todo, não vai acontecer aquela arrecadação. E terceiro lugar, e isso muito importante, o maior beneficiado das isenções no mercado interno não é o produtor rural, é o brasileiro, que a partir de determinadas isenções pode pagar mais barato pela comida. Porque quando tributa o nosso produto, nós vamos passar para frente. Daí a reforma tributária, foi feito um enorme debate sobre isso. Talvez o presidente Lula não tenha acompanhado com a atenção que merecia esse tema, mas por que das isenções na cesta básica? Por que os alimentos têm uma redução de 60% do valor
cheio da alíquota do IBS e CBS? Justamente para que o consumidor possa comer mais, melhor e mais barato. Então, são benefícios fiscais que entram na conta do agro, mas que o grande beneficiado é o nosso consumidor. Então, é uma lástima que o presidente ele não tenha essa compreensão, não tenha pessoas no seu entorno que possam lhe orientar sobre algo tão simples, né, de entender, ou que não tenha demonstrado um desejo de compreender as coisas como elas são. Então, Letícia, eu me preocupo com esse tipo de declaração e com o tipo de movimento que isso pode surgir lá na frente, mas eu te confesso o seguinte, que o agro vai perder muito, mas o país como um todo e os consumidores brasileiros vão perder muito mais. Roberto? Ô Marcelo, eu acho que o Antônio já colocou os acentos nas questões centrais. E eu gostaria de sublinhar, então, 2 ou 3 palavras que ele colocou. A primeira é a seguinte: exportar imposto é a maior estupidez que o país pode ter. Você tributar um produto para exportar, você está exportando imposto, portanto, você está perdendo competitividade, perdendo qualidade e, naturalmente, perdendo mercados. Então, é o que o Antônio está dizendo. Exportar imposto é perder mercado, perder consumidor aqui e no mundo inteiro. Então, é uma estupidez exportar imposto. Há muitos anos dizemos isso, e, aliás, a gente sempre comenta que uma das medidas mais importantes para a agricultura até hoje foi a Lei Candir, que isentou exportação de matérias-primas. Só que não isentou a exportação de produto industrializado. Deve fazer isso aí também. Isso nós temos que reduzir imposto para exportação de tudo, de produto industrializado, para ser mais justo, inclusive. Então, esse é o primeiro ponto que o Antônio colocou, com o qual estou de pleno acordo e reforço a posição dele. O segundo ponto é o tema da cesta básica. A cesta básica, os números da cesta básica mostram uma impressionante redução do valor da cesta básica. Não é por causa de imposto, é por causa de produtividade, tecnologia, empreendedorismo. Os rurais fizeram uma coisa espetacular em 30 anos. A cesta básica vale hoje 20% do que valia 30 anos atrás. Por quê? Por causa de imposto? Não. É tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade, tudo que nós fizemos com muito vigor defendendo a agricultura brasileira. Então, a cesta básica não pode ser tributada porque o que ela gerou de ganhos para a população de baixa renda é uma coisa notável, graças não ao imposto, à tecnologia, ao empreendedorismo, são coisas fundamentais. E o terceiro ponto que o Antônio colocou é o tema dos subsídios para desenvolvidos. Esse é um tema complexo e é objeto de uma discussão eterna desde a rodada de Doha, desde a rodada Uruguai do GATT, lá nos anos 80, do século passado, quando descobrimos que os 3 temas, que é subsídio de exportação, apoio ao mercado interno e acesso, são produtos, são temas que geram uma enorme discussão e que tem a ver com subsídio. Aí eu defendia, naquele tempo, ao CP, na frente tempo, e defendo até hoje o seguinte: um país que não consegue produzir competitivamente, importa. Não quer importar? Subsidia. Mas o subsídio, que eu entendo como uma coisa válida para a defesa do produtor de um certo país, ele o que não pode fazer, sob nenhuma hipótese, é gerar uma intervenção no mercado que iniba quem não subsidia. Então, você quer subsidiar o teu país porque o produtor está morrendo de fome? Ok, subsidia. Mas isso não pode gerar excedente exportável e vai competir com quem não subsidia. Então, são 3 pontos que o Antônio colocou, que eu acho muito importantes, e devemos insistir neles permanentemente. Quanto à temática colocada pela Letícia, o Planissar está aí semana que vem, já anunciado, e eu tenho acompanhado, Letícia, como você também, essa questão do seguro rural, que eu considero uma ponta central para o Planissar. Não adianta crédito rural, não adianta pressumindo, não adianta até instrumentos de política agrícola, se não houver garantia de estabilidade da atividade produtiva, que é o seguro que faz. Então, o seguro tem um ponto central na discussão do Plano de Safra. Eu espero que dessa vez, pelo menos, o governo finalmente acorde para isso. O que nós vimos esse ano com o El Niño, mas muito mais do que vimos no Rio Grande do Sul, mostra a importância do seguro rural decente para a agricultura brasileira, que já é decente demais da conta.
Tejon, você quer comentar alguma coisa sobre isso ou vamos em frente? Olha, o comentário, acho que depois de Roberto, de Antônio, eu só queria dizer que eu espero do Wilson Vaz Araújo, não é? Novo secretário da Política Agrícola, é um grande cara. Então, excelente. Excelente. Cara. Então, o Roberto está aí confirmando. Então, é o seguinte, gente, as boas obras brasileiras são maiores do que as nossas besteiras. Eu tenho certeza que nós vamos ter um plano safra melhor do que no ano passado, e acho que tem mãos do destino aí nos ajudando. Que legal, um cara como esse, Roberto, que eu não conheço na intensidade que você conheceu, sem dúvida alguma, mas nos encontros que eu tive com ele, eu fiquei muito bem impressionado com o caráter e a competência dessa pessoa. Então, torcendo por ele aqui, viu, Roberto? Ele trabalhou comigo, viu, Tejão? Ele trabalhou comigo, conheço muito bem. Ele trabalhou com o Ivan Vendequim, que era secretário de Política Agrícola, o cargo que ele ocupa hoje, preparado, competente, conhece a agricultura e sabe o que tem que ser feito. Então, estou muito confiante também no Wilson Vaz Araújo. Eu também conheço o Wilson de longa data, Marcelo. Quero também confirmar aqui o nosso depoimento de que o Wilson é um grande profissional, um grande técnico, uma pessoa de altíssimo nível e que conhece os meandros do funcionamento da máquina, eu não tenho dúvida que vai ajudar muito. Agora, aproveitando que eu estou com a palavra, eu acho que esse plano safra, que se encerra no anúncio do novo, Marcelo, seria uma boa o ministro Fávaro convidar o ministro Roberto Rodrigues e o Ivan Vendequim, porque eu não sei o que teria sido desse plano safra se não fosse lá na gestão deles, a criação das LCAs, dos CRAs, dos recursos livres. Sabe por quê? Porque de cada R$3 que foram emprestados aos produtores, 2 foram recursos livres de mercado. Ou seja, se nós fizemos um grande plano safra, foi graças aos recursos livres de mercado, que foram construídos lá atrás. Os recursos controlados não vão crescer no ritmo dos livres, isso a gente já sabe. Mas é uma pena que eles caíram em relação ao ano anterior. Nós temos menos recursos controlados do que tínhamos. Eu não espero ter mais do que livre, mas eu espero ter mais do que do ano anterior. Isso sim eu espero. E não foi o que aconteceu. O grande crescimento se deu nos livres. Então, se não tivesse sido lá o ministro Roberto Rodrigues, se não tivesse tido lá o Ivan Vendequim lá atrás, eu acho que nós teríamos tido um enorme colapso no nosso setor neste último ciclo. Muito bem, Antônio, se você me permite, e o Marcelo também, te agradeço muito a referência, e só para agregar, na verdade, nós montamos todo um projeto cujo objetivo era desobrigar o governo a ser o financiador da safra brasileira. Era jogar essa coisa do mercado privado. Então, você tem toda a razão. Os títulos do agronegócio, o seguro rural e as cooperativas de crédito foram estimuladas bastante também, compõem um trio para esse processo que nós montamos lá atrás. A ideia era essa. A ideia era exatamente essa que está colocando aí. As cooperativas de crédito representam hoje mais de 15% do crédito. Era zero naquele período. Então, cooperativa de crédito, títulos e seguro juntos compõem esse projeto de privatização da subvenção à agricultura brasileira. Falta o seguro rural avançar mais. Eu queria colocar uma outra informação aqui para provocar uma análise nossa. No final da semana passada, o IMD, que é um importante órgão de educação e pesquisa e estudos lá da Suíça, aqui no Brasil, com parceria com a Fundação Dom Cabral, fez um estudo para mensurar o nível de competitividade do Brasil. E analisaram com uma comparação com outros 67 países, e o Brasil ficou em número 62, 62º em nível de competitividade nessa última classificação, caindo várias posições. E nós estamos na frente apenas da Argentina, do Peru, da Venezuela, de Gana e da Nigéria. Então, eu pergunto para vocês, quando sai um relatório desse naipe, com tanto profissionalismo, com tanto estudo que mostra
as carências que nós temos em educação, em formação de mão de obra, em questões tributárias e fiscais, questões de não presença plena no mercado global. Hoje a gente representa cerca de 1% só do mercado global, entre exportação e importação, né? Questões de segurança, questões de burocracia. Eu pergunto para vocês, porque eu não vi nenhum comentário de nenhum governante, seja municipal, estadual ou federal, sobre esse ranking de competitividade. Agora, isso é uma coisa invisível que segura, que dificulta a vida das empresas, a vida de um empreendedor, de um empresário. E será que ninguém para ver um relatório desse e falar assim, peraí, vamos corrigir algumas coisas aqui para a gente melhorar? Porque é inadmissível um país que é a 8ª economia do mundo ser o número 62 de competitividade. Eu queria ouvir a opinião. Marcelo, deixa eu responder para você isso aqui, pedindo socorro para a Letícia. Tá. O que nós temos de ineficiência é falta de educação. A Letícia tem uns números aí. Letícia, conta aqueles números que você tem da posição do Brasil no nível mundial em educação. Isso responde à pergunta do Marcelo e acha a resposta para nós também. Letícia, conta aí. Em relação aos exames internacionais, né, o Brasil vai muito mal, e o ano passado a gente participou do PIRLS, PISA, TIMSS, e a gente também está entre as 5 piores posições aí em matemática, português e ciências. Então, são índices baixíssimos. Isso traz, né, uma conclusão realizada desse estudo pela OCDE, é que os nossos alunos não têm capacidade de exercer, a contemplar o exercício de cidadania. Então, a gente está abaixo nas 3 principais matérias. Não estamos sabendo somar, nem compreender um texto, e assim vai. Nós temos 11 milhões de neném. Então, nem estudam, nem trabalham. Então, é um jovem fora do mercado. Em que idade, Letícia? 15 a 29 anos. 11 milhões. 11 milhões. Isso. Eles, em 30 anos, eles jogam videogame em casa, né? Essas 11 milhões de pessoas em 30 anos diminuem 10% do nosso PIB. Se a gente tivesse, até falamos semana passada no AgroTool, se a gente aumentasse 100 pontos no PISA, que é esse exame que mede essas 3 matérias, Marcelo, a gente teria constantemente um aumento de 2% do PIB. Então, não há outra saída que não seja a educação, né? É por aí que a gente tem que ir, né? Além disso, do G20, dos países do G20, nós somos o país que mais tem evasão escolar, nós temos 10,5%, de acordo com o SAEB, de crianças alfabetizadas, né, na idade correta. Então, o cenário ele é catastrófico, mas temos esperança. E hoje, por acaso, nós tivemos 10 anos do último Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024. Hoje era a data limite para a gente estar iniciando um novo plano. Então, teria que estar entregue isso e votado já no Congresso para que fosse implementado um novo plano para os próximos 10 anos, 24 a 34. Ele não foi entregue ainda. Ele está, pela informação que a gente tem, Marcelo, ele está na Casa Civil, em análise. Isso foi um vazamento de mídia, na realidade. Das 20 metas do plano passado, a gente cumpriu parcialmente 4. Então, a ideia é que a gente agora precisaria de fazer algo muito mais objetivo, né, que resolvesse realmente os problemas do Brasil. O que a gente sabe por esse vazamento de mídia, inclusive da Folha de São Paulo, é que os discursos radicais que a gente estava falando lá no futuro, eles não estão reverberando. Então, a alfabetização vai ser trazida e etc. Mas me parece que o foco desse documento está muito mais na equidade do que na efetividade, né? E a gente sabe que a objetividade aqui é necessária e o mérito tem que ser na qualidade ligada à aprendizagem. Então, o que a gente tem trazido e feito a de olho no material escolar, batido muito ali com os governantes, trazendo ali nós estivemos com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, inúmeros parlamentares, trazendo 5 pontos importantes para a gente construir uma base sólida para a educação.
Então, primeiro é investir na educação infantil e alfabetização. Hoje em dia, a gente investe $3.500 na educação básica e $15 mil na educação superior. Então, a gente teria que trazer investimento para a educação básica e garantir que a criança fosse alfabetizada na idade correta. Adotar como referencial esses exames internacionais, porque o que foi sugerido no final do ano passado é que, como a gente estava indo mal nesses exames, a gente tirasse eles da frente, esses que eu acabei de anunciar. Mas eu acho que uma das boas ideias para o Brasil é nos colocarmos em parâmetros internacionais, apesar da gente ser grande, heterogêneo, é onde a gente quer chegar, né? Falamos aqui também a integração inteligente entre mercado de trabalho e cursos superiores. Temos milhares de cursos sendo abertos que o mercado não está precisando. Coisas que o mercado está precisando, não tem curso ainda para promover, ou muito curso sem regulação e sem desempenho. Então, a gente adequar isso daí, uma certificação e bônus por desempenho de aprendizagem para professores, a valorização desse docente é importante, e a quinta e última é erradicar a violência nas escolas. A gente tem hoje uma pesquisa feita pelo SAEB com os diretores de escola, Marcelo trouxe, que 29% desses diretores reportaram tráfico de drogas, 23% porte de armas nas escolas, 48% drogas ilícitas e 43% bebida alcoólica. Então, esse é o cenário brasileiro, tem jeito, dá para colocar nos prumos, mas a gente precisa trazer um documento com muita objetividade e a qualidade da educação ligada à aprendizagem. Não tem outro nome, é a aprendizagem. Depois que a gente construir isso com raízes profundas, a gente toca, não vamos ter mais esses problemas estruturais no país que você bem colocou aí. Então, mas o que deixa a gente triste é que um estudo tão sério, ninguém falou nada das autoridades, quer dizer, isso deveria ser matéria-prima de discussões do governo para pontos de melhoria. Mas nem da educação ninguém fala nada, Marcelo. Nem da educação ninguém fala nada. Parece que o problema de educação acabou, né? Parece que agora nós estamos bem, mas não é isso que os números têm mostrado. As pesquisas que a Letícia trouxe aqui são contundentes. Agora, é interessante como são correlacionados os resultados de produtividade com os resultados de educação. Claro. E não é uma correlação espúria, eles são absolutamente correlacionados mesmo. E acontece também o seguinte, às vezes, quando a gente vê esses números, a gente tem que tomar um cuidado. Quando vê assim, olha, a gente precisa 5 brasileiros para fazer o que faz um americano ou um alemão. Parece que nós somos um bando de vagabundos, né? Não é verdade. O brasileiro é um povo muito trabalhador. Um povo que faz jornadas longas, que se dedica em todas as áreas, eu não tenho a menor dúvida. Agora, por que a produtividade é baixa? Não é porque as pessoas são preguiçosas, é porque elas não são treinadas adequadamente para resolver problemas mais complexos. Aí eu preciso de mais gente para fazer aquilo que uma pessoa melhor preparada poderia fazer. Eu vou dar um exemplo. Tem uma experiência que eu fiz e que recomendo a todo mundo que tiver a oportunidade de fazer, levar seus filhos, levar seus netos. Uma excelente experiência. No Museu do Computador, no Vale do Silício. É uma experiência fantástica. Porque o que menos interessa lá é o computador. Lá é o museu da evolução humana na capacidade de processamento. E é espantoso como a gente sair de um papel e de uma caneta e ir para um ábaco. E do ábaco ir para uma calculadora, ainda que mecânica. E da mecânica ir para uma... Aí aquele negócio vai progredindo e a gente começa a fazer com que um ser humano consiga processar um número imenso de informações, sobretudo comparado com a tecnologia anterior. Só que quanto mais eu vou evoluindo tecnologicamente, maior tem que ser o conhecimento em matemática, maior tem que ser o conhecimento em física, em língua nativa e inglês, porque a língua nativa é que a gente organiza os nossos pensamentos, se faz a nossa capacidade de pensar é na nossa língua, o inglês, o conhecimento é escrito nessa língua, ou seja, quanto mais a gente quer crescer, mais a gente precisa dar valor para o conhecimento básico, para o fundamento. Eu tenho certeza, Letícia, com muita tristeza,
que se essas provas que o Brasil foi bem mal, se tivesse uma prova sobre que o conteúdo fosse cultura woke, provavelmente o Brasil ia ir bem melhor do que foi no PISA, por exemplo. Só que isso não paga as contas, isso não aumenta a produtividade, isso não desenvolve o país. Tem questões que são importantes, sim, neste debate. Agora, isso não resolve o problema de produtividade de ninguém. Aí fica nós lá parecendo que somos vagabundos, e nós não somos. Não, nós só somos... Antônio, aqui eu acho que é importante esclarecer aqui esse ponto que você está colocando, muito bem colocado, a questão de ser mais preguiçoso ou menos preguiçoso. Eu acho que não é por aí. Eu acho que aqui a questão é o seguinte: o índice de produtividade ele é calculado pela receita bruta de uma determinada região ou país, dividido pelo número de horas que os trabalhadores trabalharam. E aí você obtém um índice de produtividade. Então, por exemplo, se você tem trabalhadores, não importa o país, se eles estão trabalhando no martelo e no machado, e outro país está trabalhando com alta tecnologia e tal, ele trabalha menos horas e dá muito mais resultado. Então, por isso que os jornalistas, no final desses estudos de produtividade, colocam lá. O último número é que o que um americano faz em 1 hora, o brasileiro gasta 4 horas para fazer. E isso é uma realidade. Não é que o brasileiro é preguiçoso, não é isso. É que o americano ele tem mais equipamento, mais tecnologia, mais educação, mais uma série de facilidades, que a produtividade dele fica 4 vezes maior que a nossa. Entendeu? Eu acho que... Não está no denominador, que são as horas, né? Está no numerador, que é o resultado. Exato. Tejon, você aí, Tejon. Bom, meus caros amigos, o Brasil tem 5.565 municípios. 5% deles têm um padrão do mais elevado nível mundial. E aí eu pergunto, por que você tem 5, 7% dos municípios brasileiros um padrão extraordinário? Porque ele tem algumas pessoas com luz que simplesmente transformaram aquelas sociedades em uma sociedade mais evoluída. Sim. Você pega Pujuca, na Bahia, um cara já falecido, Zé Carvalho, dedicou, em paralelo à empresa dele, uma vida voltada à educação, à comunidade, à construção de crianças. Você pega a cidade de Pompeia, onde eu pude viver, onde a família Nishimura dedicou uma vida voltada à escola de Pompeia, à Santa Casa. Aliás, o velho Nishimura quis morrer na Santa Casa de Pompeia, que ele apoiou a vida toda. Você pega Maringá, ou seja, eu entendo que nós, quando o Marcelo colocou, nós somos 1% do mercado mundial, esse ponto é que deveria nos deixar muito, não quero falar palavrão aqui, louco da vida. Quando a gente vê que o nosso PIB é 2% do PIB mundial, nós devemos ficar furiosos. E quando a gente vê que o nosso agribusiness é apenas 2,5% do sistema do agribusiness mundial, nós devemos ficar possessos. Tejon, e através desses números... Deixa eu só pôr um dado adicional para você aí. O nosso PIB é muito igual o da Itália, nós acabamos de passar a Itália, com 3,3 bi para esse ano, a Itália vai ser 3,3 tri e a Itália 3,2 tri. A Itália é do tamanho da metade do estado de Minas Gerais. Entendeu? Ou seja, eu estava com 2 trilhões e 200 bilhões de dólares de número de PIB do ano passado, 2,2. O mundo tem 100. O Brasil está aí, na faixa, depende da taxa, de 2 a 2,5, mas não passa disso. No mercado mundial, 1%. Soma do agribusiness do planeta. Nós participamos com apenas 2,5%, porque não agregamos valor, não vendemos marca, não fazemos as coisas que não tinha que fazer. Então, essa coisa é que devia incomodar. Os números do Brasil, perante esse tamanho, é que deviam nos irritar. Eu não aceito um CEO deste país
que tope continuar com 2,2, 2,5 do PIB do mundo. Eu não topo continuar com 2,5, 2,7 do agribusiness do mundo. Eu não topo continuar com 1% da importação e exportação do planeta. O Brasil não é um país para isso. Então, isso sim irrita profundamente. Agora, onde você vê a prosperidade é onde a sociedade civil organizada se organizou. E você vai encontrar isso, municípios brasileiros que têm um padrão de altíssimo primeiro nível. E você vai encontrar ali 5, 6, meia dúzia de pessoas que se reuniram para fazer, porque tem condição de fazer. Então, esse ponto, e a gente volta a um drama, que hoje eu estou muito angustiado com isso, a ausência de planejamento estratégico, que você, Marcelo, tão bem compreende, me deixa angustiado. E a gente discute partes desse planejamento e não os coloca juntos, reunidos. Portanto, Marcelo, não é difícil estabelecer um planejamento estratégico no Brasil, um foco, números, metas, e aí você vai rearranjar a ciência, a tecnologia, a educação, a infraestrutura, os apoios internacionais, ok. Aí você vai buscar meios, mas caramba, é um país rico demais para ter o tamanho econômico que ele tem. É injusto isso. João, só um adendo aqui, conforme, se a gente não traz, né, primeiro a gente é regido por políticas públicas dentro da educação, então esses polos que são exceções no Brasil, mas fazem um trabalho maravilhoso, eles devem ser multiplicados, a gente só não pode, né, ignorar o que estão fazendo lá em cima, porque senão acaba batendo aqui, a água pega a gente, né, principalmente as principais escolas públicas. Mas levar esses benchmarking para tudo quanto é lugar, levar essas crianças em feira, igual a gente já levou mais de 30 mil crianças, sentar na mesa e construir com as editoras, que tem mais de 30 milhões de alunos. Isso também a De Olho vem fazendo, e exatamente com essa condição que você falou, através da sociedade civil. Só a sociedade civil, que não se conforma com as coisas, não deita na cama e dorme, reclama, consegue arregaçar as mangas e levar isso daí adiante. Então, cada vez que tem esses cursos, por exemplo, ali em Pompeia, a gente leva 15 municípios, 20 municípios, e a gente tem multiplicado isso numa velocidade absurda. E quem faz isso? A sociedade civil. Quem faz isso é pai e mãe, que não se conforma aqui, né? Mas a gente traz os números gerais para contextualizar, olha onde a gente está. E o potencial que a gente tem bastante coisa boa aqui também. Ei, Letícia, olha, Roberto, eu troquei uma ideia ontem com o Márcio Porte. Ele é do conselho do Sicredi, tá certo? Eu falei, escuta, não está na hora de ter um programa na TV Cultura Brasileira de educação do cooperativismo? Está na hora de nós termos uma educação cooperativista na mídia, termos uma escola de cooperativismo para todo, porque é através do cooperativismo que a gente vai conseguir dar esses saltos e parar de ficar esperando pela obra do não sei quem. Então, também entendo que as cooperativas, Roberto, poderiam estar, nesse momento, reunidas por um plano de educação do Brasil. E podia começar com pelo menos, na rede cultura, um plano de educação na TV, com rede social, etc. Mas acho que seria de uma contribuição gigante. O Márcio gostou. Quem sabe a gente não conseguir aí, através do cooperativismo, ter um passo muito forte no campo da educação, Roberto. Tejão, por acaso, eu conversei com o Márcio Porte hoje. Hoje eu conversei com ele. Que coincidência. Trocamos ideias sobre vários assuntos hoje de manhã. Mas isso que você está dizendo, Tejão, é uma preocupação que eu tenho há 50 anos, até chato falar sobre isso aí. Mas eu vou tratar de 3 coisas na tua linha de raciocínio. Primeiro, cooperativismo é uma doutrina. A doutrina tem 7 princípios universais. Até 1995 tinha 6 princípios. 1995. E um dos 6 princípios era educação e informação. É um princípio, é um dogma. Cooperativismo, educação e informação. É um dogma que não é exercido. Em 95, fizemos um grande congresso em Manchester, na Inglaterra, que é o berço do cooperativismo universal, perto de Rochdale, onde nasceu as empresas cooperativas, e criamos um 7º princípio, exatamente na linha do que você e o Marcelo colocaram aqui agora, e a Letícia e o Antônio também. É o princípio da preocupação com a comunidade. Então, esse princípio foi criado em 95, eu tenho a participação, modéstia à parte, importante na formação desse princípio do cooperativismo. Hoje,
É assim. Então, quando nós falamos aqui que tem 0,1% dos municípios brasileiros que tem uma posição de destaque no mundo, é porque falta cooperativismo. Terceiro ponto, não sei se foi você que falou, Marcelo ou Antônio, que o diferencia um país desenvolvido do país não desenvolvido é o grau de organização da sua sociedade civil. Quanto mais organizada a sociedade civil, mais desenvolvido o país. Eu vejo hoje o Antônio, por exemplo, liderando no Rio Grande do Sul essa questão tremenda do arroz, do absurdo do leilão do arroz, é a sociedade civil mandando no governo. Não é fazer essa coisa besta, é fazer certo. Tem que fazer as coisas. Então, a sociedade civil tem que se organizar para tratar desse negócio aí. E, de novo, é onde o cooperativismo pode ajudar, porque o cooperativismo é o braço econômico da organização social, assim como o sindicalismo é o braço político da organização social. Então, cooperativismo, você tem razão, João. O cooperativismo tem essa questão da educação, porque está nos princípios, porque é o sétimo princípio criado em 95, e porque é como a sociedade civil pode se organizar de maneira competitiva. Mais do que isso, vou te contar. Uma história longa e velha, portanto, até fastidioso falar sobre isso aqui. Mas eu presidi a OCB no tempo da Constituinte, 1988. E nós apresentamos 5 programas que iriam colocar na Constituição brasileira. Um é de autogestão, passou. Outro de crédito, passou. Outro é da aprovação da criação de apoio ao cooperativismo, passou. E o quarto é a lei agrícola, também passou. O quinto ponto, nós queríamos educação cooperativista nas escolas. Eu fui chamado pelo deputado federal que trabalhava na época nesse tema de Constituição e Justiça, falou: olha, Roberto, tem que tirar isso aí, porque, olha, tem gente que quer educação no trânsito, educação sexual, educação ambiental, tem tanta educação, se for adotar tudo, nós não vamos, o cara vai ficar 50 na escola. Então, nós tiramos esse tema, porque não era possível, de fato, competir com outros temas de educação e trabalhar com a educação cooperativista. Mas é fundamental, é fundamental. Eu fui a Cork, na Irlanda, visitar uma universidade de cooperativismo, tentando colocar cooperativismo na escola. Eu dei aula, João, de cooperativismo no Jabuticabal, 34 anos. Que é a disciplina, escola de agronomia, veterinária, dei aulas. Eu me aposentei, não tenho mais o curso, não tenho professor cooperativo. Então, você tem toda a razão, mas é uma luta que eu tenho há 50 anos. E é difícil avançar nesse tema. 50% do leite produzido no Brasil passa pelas cooperativas, 53% dos grãos produzidos no Brasil passa pelas cooperativas. Café é mais do que isso. Café é mais. Prova da eficiência das cooperativas. Pessoal, eu queria corrigir um número que eu falei aqui, eu me enganei, quero corrigir a tempo aqui. O PIB do Brasil para esse ano é 2,33 e o da Itália 2,32. Quer dizer, está pau a pau ali. Só que a Itália, se não me engano, são 301 mil quilômetros quadrados e o Brasil é 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Quer dizer, a Itália é um pouquinho mais do que a metade do estado de Minas Gerais. Então, não faz sentido um país com essa extensão ter uma economia muito parecida quando um país tão bacana, tão fantástico como a Itália, mas devido ao seu porte, ele não pode, o Brasil, ter o mesmo volume de receitas equivalente a de um país menor. Essa tua Metade ideia, do Japão, né? Essa tua fala, Marcelo, remete aos anos 70 do século passado, quando o Brasil importava 30% do nosso consumo de alimentos. E o governo da época, não é possível, um país desse tamanho, importar comida. E criou-se o programa de o que o Centro-Oeste, o Polo Centro, o Poder Sério, e o Brasil virou o que virou hoje. Quer ter uma estratégia. Então, você tem razão. É preciso ter uma estratégia para a educação, como a Letícia está lutando bravamente, a gente mudar esse país. Roberto, agora, esses dados que esses grandes institutos publicam, esses comentários que nós estamos fazendo aqui, pondo números para poder chocar e tal, o que eu fico triste nessa história toda é que você não vê reação de quem tem a caneta na mão para melhorar isso. Quem tem a caneta só fala da junção, do acordo dos partidos, de vai apoiar A, B ou C e tal. A gente não vê muita gestão, muita estratégia, muito planejamento no que
é efetivamente relevante. Então, a gente fica triste por isso, porque, por exemplo, vamos pegar os dados do agro. Nos últimos 48 anos, o agro evoluiu 2,6% ao ano na produtividade, né? E tipo assim, quando você tem gente competente na frente, desenvolvendo tecnologia, pesquisa, pontos de melhoria, as coisas avançam, né? Por exemplo, numa empresa, como que funciona numa empresa? Você recebe um relatório de performance lá, você chama os departamentos, discute o que nós podemos fazer para melhorar. Nós não estamos falando aqui nada de genialidade, de coisas absurdas. Não, é pegar os dados, se sentir provocado por aqueles dados e buscar melhoria. Mas a gente não vê isso em quem tem a caneta na mão. Marcelo, eu não quero causar uma polêmica aqui, mas eu queria dividir uma reflexão com vocês. E pegando o seu gancho, você trouxe um exemplo de uma empresa, né? Bom, uma empresa chama todo mundo e tal. O futuro das pessoas, quando estão em idade escolar, é cair numa empresa. Ou delas, ou de alguém. Mas nós estamos nos preparando para o mundo do trabalho. E eu acho, e aqui todos nós, ou somos ou fomos professores em algum momento da nossa vida, nós 5 aqui, sim, e sabemos muito bem a importância do professor, nós não temos o que discutir a respeito da importância do professor como instituição de qualquer país. Não diminui em nada a importância e o papel do professor. Só que a nossa educação, ao longo de muitas décadas, ela tem mirado muito no professor e pouco no aluno. Ou seja, às vezes, nós vemos mais uma política de ensino voltada a interesses de sindicatos do que interesses de alunos. sim. E isto não é bom. É óbvio que o tema do melhor salário do professor ele é relevante, melhor condições de trabalho, etc. Tudo isso é relevante. Agora, e o aluno? E o aluno? E o aprendizado do aluno? E a preparação dele para enfrentar um mundo do trabalho lá na frente, com maior produtividade, com maior geração de riqueza. Porque, veja, a geração de riqueza, muita gente acha, né, que se tem um bilionário, é porque esse bilionário está tirando dinheiro de alguém. Isso não existe, isso é uma besteira, como se a economia fosse uma pedra que eu quebro ela em vários pedaços e vou distribuindo para as pessoas. Não. A economia, ela cresce. Ela cresce. E quanto mais ela cresce, melhor as pessoas vão ficando. Umas mais que as outras, mas faz parte do processo. Agora, a economia, ela cresce. E nós, com 210 milhões de pessoas, 215 milhões, com um PIB que bate com o da Itália, é óbvio que nós vamos ser pobres relativamente, do ponto de vista per capita. E não tem outro jeito de virarmos um país desenvolvido se não for aumentando a nossa capacidade de produzir. E nós não vamos aumentar a nossa capacidade de produzir se nós não formarmos pessoas com esse propósito, de produzir mais. Seja nas suas próprias empresas, que as pessoas empreendam, ou trabalhando em empresas que estão aí. Agora, nós precisamos, se quisermos viver mais e melhor, nós temos que produzir mais. E não é trabalhar mais horas, é produzir mais nas horas que trabalhamos. E isso só se faz com uma educação voltada para esse propósito. Também é importante as discussões salariais, etc., mas os resultados dos alunos é o assunto número 1. O protagonista é o aluno, o objetivo da educação é o aluno, e nem sempre nós damos a devida atenção. Muito bem. Beleza, meus amigos. Vamos, então, fazer a nossa rodada final de fechamento. Tejon, você falou muito bem. Então, vou começar com você. Começar dizendo que 10 presidentes de confederações nacionais empresariais se reunidos para um planejamento estratégico, com certeza, ao lado de bons quadros que também tem no governo, nós teríamos uma possibilidade muito grande de desenvolvimento. E fica aqui uma provocação. Se um velho imigrante
japonês em Pompeia fez o que fez, em toda a cidade do Brasil tem condição de ser feito o que ele fez lá em Pompeia. Portanto, é questão de nós mirarmos e olharmos as grandes pessoas, os grandes seres humanos, que quanto maior a dificuldade, mais eles têm coragem de fazer. E nisso, eu não tenho dúvida. Cooperativa é a única fórmula de levarmos isso para toda a população do nosso país. E continuarei aqui, Roberto, tu pode ter falado 50 anos. Eu vou falar insistentemente isso. Precisamos de um plano educacional para o cooperativismo. Roberto, sua mensagem. Eu estou de pleno acordo com o Tejão, mas eu queria terminar essa reunião com um astral um pouco mais alto, contando uma história pessoal que tem uma tragédia e uma alegria. Nós começamos falando sobre apoio para ajudar pessoas a passarem dessa vida para outra, né? Uhum. Então, a minha mãe estava muito doente no fim da vida dela, tinha um câncer horroroso, tinha dores tenebrosas, sofria muito, mas ela não queria morrer. Ela queria ver os netos casarem, queria ver bisnetos, ela queria ficar viva, mesmo com a dor infernal que ela tinha. E aí, eu contratei uma psiquiatra para ajudá-la a passar para o outro lado, né? Tem um processo todo científico para isso e tal. Depois. Ela estava hospitalizada, em Ribeirão Preto, e a mocinha psiquiatra, muito gentil, foi trabalhando. Lá, uma certa hora, minha mãe falou para ela: olha, minha filha, eu sei que o Roberto te contratou para me levar para o outro lado, mas eu quero que você saiba assim, eu não quero ir de jeito nenhum, viu? Eu quero ficar mais tempo aqui. Então, é importante também, e acima de tudo, a vontade de viver e fazer as coisas acontecerem. É isso aí que eu queria deixar de recado. É isso aí, Roberto. Quem tem vontade, quem tem paixão, faz acontecer. É isso mesmo. Letícia. João, adorei as suas provocações aí em relação ao cooperativismo, e eu acho que esses grandes cooperativistas, por exemplo, a Sicredi, pode trazer também educação financeira. Então, vamos atrás dessa meta aí para trazer para as televisões e livros e o que a gente puder fazer para isso melhorar. E, Antônio, também a sua provocação de que a gente tem que olhar para o aluno, né? E pensar também que o professor tem que ser encarado como um aluno também no início da sua vida. Ele também foi aluno algum dia e muitas vezes esse estímulo de formação não está sendo dado. E para finalizar, com uma frase, né, que faz parte do que vocês trouxeram aí: se a gente não tem uma estratégia, a gente é parte da estratégia de alguém. Então, é uma frase famosa, não me lembro agora o nome do escritor, mas o que a gente tem que fazer é isso, Tejão, construir uma estratégia para o Brasil, estratégia para o agro, estratégia para a educação, e pegar os benchmarks importantes que a gente tem aqui de fora e só multiplicá-los, porque cada um consegue fazer sim na sua cidade, no seu município, na sua empresa, com esse apoio, mas tem que se juntar. Então, uma boa noite a todos e ótima semana. Legal. Antes de eu passar para você, Antônio, o Roberto chegou da Ásia, teve lá na Indonésia e eu saí de férias. Então, eu não sei, Roberto, se você contou um pouco das experiências na Indonésia, o que você viu de interessante. Se você não fez isso, vamos fazer isso no próximo programa, viu? Porque é muito inspirador algumas experiências interessantes que tem na Ásia para compartilhar aqui com os nossos internautas. Antônio. Com prazer, com prazer. Muito importante mesmo, fazer como você fez, Marcelo, trazendo lá da sua experiência da Itália, lá muitas coisas você trouxe que nos enriqueceu muito. Eu quero terminar do jeito que a gente começou, falando de amizade. Nesse meu minuto final, eu gostaria de agradecer de coração a amizade de vocês, que eu tenho o privilégio de ter, a amizade das pessoas que eu convivo no meu dia a dia, e lembrar todos aqueles nossos internautas que dê atenção para os seus amigos. Se preocupe com as pessoas que se preocupam com você. Se preocupe com aquelas pessoas que te mandam uma mensagem de WhatsApp para perguntar como é que está, ou saber como é que alguma coisa aconteceu, ou para chamar para ir na casa, enfim. Se preocupe com essas pessoas, porque a gente não escolhe todas as circunstâncias da vida. Tem coisas que já vêm escolhida, tem coisas que acontecem. Mas
mas as verdadeiras amizades, eu não tenho dúvida, elas são construídas no dia a dia, com os pequenos gestos, então valorizem também os seus amigos. O Antônio, pegando essa linha que você está colocando aí também, eu quero colocar uma coisa que eu e o Antônio vivenciamos. Nós estávamos a semana passada no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, onde o Antônio fez a palestra de fechamento, e eu e ele estávamos conversando, o Antônio tinha acabado de chegar, e nisso veio o Rossato, que é ex-presidente, diretor lá da Coplana, lá de Guariba, a cooperativa que o Roberto foi presidente também muito tempo, que o pai do Roberto foi um dos fundadores e tal, e ele foi lá cumprimentar a gente e dizer que não perde um programa, que adora assistir o programa e tal, e na hora eu e o Antônio ficamos extremamente emocionados e felizes, porque reconhecimentos assim deixam a gente muito motivado, porque tudo que a gente faz aqui, a gente faz com muita paixão, muito prazer e muita amizade. Então, um abraço para você aí, viu, Rossato, pelo carinho conosco, e é sempre muito bom ouvir esses reconhecimentos dos amigos. E o último recado meu aqui é que quinta-feira e sexta-feira vai começar o GAF, que é um evento muito importante, organizado aí pela Datagro, e com apoio forte de várias empresas, e parece que vai ser um evento muito especial, um dos maiores eventos de agronegócio do mundo, feito no Allianz Parque. Então, parabéns para a Datagro, parabéns pelos patrocinadores e para todo mundo que estará lá prestigiando esse evento, porque eu acho que são eventos de alto nível que ajudam o agro se integrar, possibilita o encontro de amigos, de fornecedores, de clientes e a geração de negócio e a nossa produtividade. Muito obrigado a vocês, amigos de bancada, muito obrigado aos internautas que nos assistiram até agora e aqueles que irão nos assistir, e a gente se vê na próxima semana com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e boa semana.